Agora esta chamada está sendo anotações. Agora esta chamada está sendo gravada. Começar? Então, boa tarde a todo mundo. O Diogo já me apresentou, eu sou Lorena. Eu queria agradecer, primeiramente, o convite do Diogo, do Afé, da Liga Liliana, para esse evento. E eu acho que esse evento, assim, para mim, pelo menos, ele é muito significativo, porque eu acho que ele também é uma forma da gente criar, né, uma linguagem para falar sobre a questão da crise ambiental, algo que aflige a todos, mas de alguma forma, muitas vezes nos faltam as palavras para falar sobre isso. O Diogo, agora, antes de mim, ele apresentou já alguns conceitos, né, eu vou trazer alguns outros, e eu acho que também aqui é um lugar para a gente cuidar dessas palavras, né? Porque, em última instância, essas palavras todas, né? Sebastaulia, luto geológico, ecofilia, ecofobia, né? São palavras recém-nascidas. E eu acho que a gente também tem que tomar cuidado para essas palavras não se enrijecerem à medida que elas vão se tornando conceitos. O James Hillman fala uma coisa importante, né, e aí inspirado em Jung, que os conceitos, né, eles nascem do inconsciente, mas à medida que eles se tornam conceitos, eles vão sendo cada vez mais purificados de qualquer resquício inconsciente e passam a representar apenas a consciência, né? Então, eles começam a se esvaziar. O Hillman vai falar que a nossa linguagem conceitual, ela é, por si só, neurótica, né? Porque ela, de alguma forma, promove uma cisão entre inconsciente e consciência. Então, assim, a gente toma cuidado, né, com essas palavras, para elas não serem esvaziadas, e uma coisa que me veio aqui hoje, né, enquanto eu estava pensando, é para a gente também não fazer um greenwashing com essas palavras, né? Porque essas palavras, esses conceitos, eles nascem de uma experiência genuína, né? Elas são importantes, né? Esses novos sintomas, eles são importantes porque, de alguma forma, sinalizam o que está acontecendo no mundo. É o que o Jung também vai chamar de experiência imediata, né? Uma experiência ainda não mediada, não significada, não reduzida pela consciência, né? Então, para a gente também não perder o acesso à experiência que está na base dessas novas palavras ou desses conceitos. Já que o Diogo falou tantas vezes que a gente deveria ouvir o mundo, né? Eu vou começar justamente com essa proposta. São essas sincronicidades bonitas, né? Eu vou começar falando de uma obra de arte que se chama O Som da Terra. Quem foi a Inhotim, né, depois de 2009, provavelmente viu essa obra de arte. Ela é do Doc Aitken e fica no Sonic Pavilion. Essa obra de arte, ela tem no meio um orifício de 202 metros de profundidade, e nesse orifício, nesses buracos, tem acoplados microfones que amplificam, né, e captam o som da Terra em tempo real. Então, a gente escuta o som da Terra quando a gente está nesse pavilhão, que é todo de vidro, como vocês podem ver aqui, e, ao mesmo tempo, a gente vê a paisagem, né, uma paisagem de vales e de montanhas, ora de uma forma mais nítida, ora de uma forma mais difusa. Isso tem a ver com efeitos do vídeo. Então, assim, né, essa obra me fez pensar que escutar esse som da Terra e olhar através do vidro, né, e sua qualidade difusa, de alguma forma barra a separação entre eu, mundo, e o outro. O Ayrton Krenak, ele vai falar que não é uma visão natural, quando nós humanos nos referimos à paisagem, por onde a gente se desloca, como meio, né? Porque a gente vai criando uma linguagem que sempre fala do mundo como algo exterior. O Krenak vai dizer: enquanto produzirmos uma linguagem que fala do mundo como exterioridade, vamos continuar afirmando o extrativismo, vamos atuar como agentes extrativistas no mundo.
tanto na biosfera do planeta, como no mundo imaginado. Então, o Krenak vai sugerir, ao invés de a gente operar na paisagem, olhando para ela como algo externo, a gente deve se confundir com a paisagem. Né? E aí eu vou fazer uma conversa entre o Krenak e o James Hillman. O James Hillman vai se perguntar, onde está o eu? Onde o eu começa? Onde o eu termina? E onde o outro começa? Mas logo em seguida, ele vai dizer, mas talvez não seja tão importante a gente pensar onde fazer esse corte. E talvez seria muito mais interessante a gente pensar sobre a incerteza se esse corte de fato é necessário. Por quê? Porque essa incerteza nos dá a possibilidade de formular novas perguntas. Principalmente, né, já que a gente está falando aqui também de clínica, no âmbito clínico. E aí, ele vai fazer algumas questões. Ele vai dizer, talvez trabalhar nos sentimentos não seja mais subjetivo do que trabalhar na qualidade do ar da vizinhança. Talvez matar ervas daninhas em meu gramado com herbicidas seja tão regressivo quanto o que eu estou fazendo com minhas memórias de infância. E aí eu queria trazer uma breve vinheta clínica de uma paciente minha. Uma paciente minha, que está passando por um luto. É um luto mais simbólico, né? Um momento, eu diria, de transição, né? Ela está se descolando um pouco mais da família. E num determinado momento ela vai para um jantar, né? Em família, e ela sai bastante angustiada desse jantar, pega o carro e vai até em casa. Ela atravessa uma estrada muito escura, porque ela mora numa área mais rural, e, de repente, ela vê um animal de grande porte bater no carro dela. É muito escuro, né? E ela diz, ela chega no consultório, fala assim, eu acho que eu atropelei um animal silvestre, ou talvez um cachorro. Aí ela diz, espero que tenha sido um cachorro, porque senão eu vou ter cometido um crime ambiental. E aí eu, assim, uma certa impulsividade, pergunto para ela, mas você viu o que aconteceu com o bicho? Ele sobreviveu? Ele morreu? Ela fala, não, eu parei com o carro logo adiante, mas estava muito escuro, então eu não consegui ver. Mas aí depois ela me faz um corte seco e diz assim, mas assim, eu tenho problemas maiores do que isso. Então eu vou frisar aqui a palavra maiores, né? Que isso vai voltar algumas vezes durante a minha palestra. É claro que eu não vou levantar, né, uma bandeira no consultório, fazer um sermão para ela, né? Mas, de alguma forma, como que eu posso sensibilizar essa paciente a talvez desfazer essa cisão entre o sofrimento pessoal dela e o que se dá no mundo, já que ela já trouxe o mundo para dentro do consultório, né? Ou que o Hillman vai chamar de exagero subjetivista, né? Como que eu posso convidá-la a uma visão menos egocentrada? O Hillman ele vai dizer que se a gente fizer uma leitura mais cultural de transtornos como déficit de atenção, narcisismo, burnout, humores depressivos, né, que acho que são bem esses sintomas, né, também um pouco da moda, né, muito atuais, né, ele vai dizer que talvez a gente poderia olhar para isso de uma outra forma. Por exemplo, pensar no déficit de atenção como uma incapacidade de deixar o mundo entrar no campo perceptivo, ou em relação ao burnout, expectativas ampliadas de autoatuação privada separadas do mundo real. Né? Então, essas seriam outras formas para a gente olhar para todos esses transtornos. A Bonnie Bright, que vocês talvez conheçam, né? Quem me apresentou a Bonnie Bright foi o Diogo, a partir de um texto dela, que ele colocou no nosso grupo. Ela é doutora em psicologia profunda, e ela, numa entrevista com o antropólogo Jonathan Marshall, ela vai dizer que talvez exista uma outra possibilidade da gente refletir sobre o silêncio na clínica, sobre essas questões ambientais que tanto nos afligem, né? Ela vai dizer que
O problema é que muitos de nós carregam um luto e um trauma em relação ao que acontece no planeta que não são socialmente reconhecidos, né? Que não são oficialmente reconhecidos. E um outro ponto, né? Isso é um ponto que eu trago, muitas vezes o próprio agente traumático, o agressor, ele não pode ser nomeado, né? E aí eu vou aqui agora um pouco para uma questão coletiva. Por exemplo, populações que perdem seus territórios por crise climática, por desmatamento, ou por construções de grandes estradas, ou de complexos industriais, muitas vezes eles não têm direito, né, de nomear a sua dor. Eles são, de alguma forma, forçados a aderir ao discurso do progresso. Né? Não, então, de alguma forma, isso que está acontecendo pode ser bom para mim. Né? Então, eles não têm direito a expressar esse luto. Né? Então, assim, a gente pode pensar, o luto, né? E a gente está falando aqui mais especificamente do luto ecológico, que não tem direito de ser falado, né? Para a qual a gente não tem meios, não tem palavras para expressar, né? Ele vai ser reprimido. Né? Então, é um profundo desespero que vai ser reprimido e a gente vai se sentir cada vez mais esvaziado. E pegando aqui, né, essa imagem do vazio, eu vou citar aqui a Rayane e o Gustavo, né, que escreveram um texto muito legal que a gente colocou na apostila para vocês, sobre luto geológico. Eles vão falar que há uma lacuna simbólica, né, uma falta de uma linguagem adequada para descrevermos um novo tipo de luto. Essa questão do vazio, o Jonathan Marshall, que está entrevistando a Bonnie Bright, ele inclusive vai se perguntar, né, essa pergunta vai ficar meio aberta, assim, ela não vai responder, mas eu acho que é uma pergunta que fica, será que a falta de sentido e o vazio poderiam configurar um novo arquétipo cultural? Né? Acho que isso é uma coisa para a gente pensar. A Annika Fleckley, que é uma jornalista alemã e que tem uma plataforma sobre sustentabilidade, ela vai trazer alguns exemplos, né, sobre como a gente pode criar novos termos, né, sobre aquilo que a gente está sentindo em relação à crise ambiental. E um dos termos que ela traz é a solastalgia, né, que o Diogo já apresentou, né, do Glenn Alfred. E a solastalgia é uma forma de nomear a angústia gerada pela destruição do ambiente que nos rodeia. Né? Quem me apresentou esse termo, na verdade, não foi ninguém da psicologia, né, mas sim da luta ambiental, que é a Liane Brum, do livro dela, Banzeiro Cotô. Então, eu vou ler um pequeno trecho do Banzeiro Cotô. Quem apresentou para a Liane Brum, por sua vez, esse termo foi a Carola Rackete, que é uma ambientalista da Itália, não sei como se diz, italo-germânica. Né? Então, ela vai dizer assim, Liane Brum. Carola Rackete contou sobre sua nostalgia enquanto conduzia o navio entre blocos de gelo antártico. Eu não conhecia o nome da melancolia que sinto há tanto tempo na Amazônia. É interessante, né? A Carola Rackete sente isso no meio do gelo antártico e Liane Brum sente isso no meio da Amazônia. Então, eu não conhecia o nome da melancolia que sinto há tanto tempo na Amazônia e que se acentuou naquele mundo literalmente derretendo diante de nossos olhos. Esse conceito tem ajudado a decifrar minha questão persistente sobre o que é uma casa. Solastalgia é a nostalgia de um mundo que sabemos que em breve será outro. Essa saudade de casa que a gente sente não porque está longe de casa, mas porque está dentro de casa e sabe que essa casa em breve não mais existirá. Um outro exemplo para a solastalgia me foi trazido a partir de uma mulher que se chama Leliana, né, lá da ilha de Tatuoca, em Pernambuco. Tem um filme muito bonito da Renata Klaus, um documentário, curta-metragem, que se chama Exília, onde ela entrevista, né, acompanha várias mulheres da ilha de Tatuoca, em Pernambuco, que estão sendo removidas da ilha porque está se construindo um estaleiro, né, para
assistência ao flutuado. Né? Essa ilha, ela desaparece parcialmente. E a dona Leliana, que é uma das figuras principais da ilha, porque é ela que mais resiste em sair da ilha, ela, num determinado momento, vai dizer: vai ser tudo destruído, mas como Deus vai querer. E mesmo ela não querendo sair da ilha, porque ela realmente se opõe, ela, numa certa altura, ela reflete, talvez aqueles que já foram deslocados, né, deslocados involuntariamente, estão melhor do que eu, porque eles sofrem menos, né, do que eu, que está acompanhando essa destruição em tempo real. Né? Eu acho que a solastalgia, ela fala muito disso. A gente está no lugar e o lugar está sendo destruído. A gente é testemunha disso. Acho que é um pouco que o Marco Aurélio falou agora também, né? É algo que a gente não pode se alienar, né? Isso dói muito, mas a gente não deve se alienar isso. Então, assim, pensando aqui nos blocos de gelo, né, e pensando também na Amazônia, que está sendo destruída, né, fico aqui pensando nesses correntões, né, que derrubam todas as árvores, ou pensando, né, na ilha de Itapuaca, da dona Liliana, a gente pode pensar que essa destruição, ela é tão rápida que ela atropela a nossa linguagem, né, a nossa linguagem fica para trás, né, a gente não consegue nomear esses fenômenos. E a gente encontrar palavras daquilo que está acontecendo é justamente uma forma da gente se conscientizar, né? De repente, a gente pode conversar sobre esses acontecimentos, a gente pode criar coletivos para falar sobre o que está acontecendo, a gente pode incluir esses eventos na nossa linguagem. Né? O Human, ele tem um texto muito bonito que se chama Melancolia Sem Deuses, e ele vai justamente falar que o nosso estilo de vida, cada vez mais apressado, acelera a nossa linguagem, assim, né? E põe uma linguagem também muito rápida. Né? Ele vai falar que é um estilo de comunicação cuja meta maior é fugir da melancolia. E a melancolia, para o James Human, ela não é só negativa, ela também ela é criativa também, porque ela impõe um ritmo mais lento, né? Ela impõe a lentidão. E esse texto que ele escreveu, né, que foi no final dos anos 90, é um texto que, na verdade, é pré-WhatsApp, né, mas ele traz uma outra sigla, que depois eu até fiquei pensando, será que essa sigla inspirou, né, o termo WhatsApp, que é a sigla ASAP, né, as soon as possible, né, você deve responder o mais rápido quanto possível, né? Então, só para a gente entender o quanto a nossa linguagem ela é cada vez mais acelerada, né? Uma linguagem que dá conta, né, dessa destruição ambiental, sim, ela precisa alcançar o que está acontecendo muito rapidamente, mas ela também precisa nos convidar a uma reflexão e uma lentificação de alguma forma, né? E agora, voltando para falar, para a frase da minha paciente, tem problemas maiores do que isso. Né? Acho que o Marco Aurélio, ele chegou um pouquinho depois, estava falando de uma paciente que atropelou sem querer um animal silvestre, e quando a gente começou a falar sobre isso no consultório, ela me cortou e falou: olha, eu tenho problemas maiores do que isso. Né? Então, assim, voltando para essa frase, a Bonnie Wright, ela vai dizer que o problema é justamente a quebra da conexão com algo maior, né? Algo que nos transcende, né? A interconexão com todos os seres que compõem a teia da vida, a comunidade, numa linguagem mais indiana, o céu, a totalidade, ou até Deus, né? Deus aí no sentido bem indiano, quando religaram, né, o villager, né, essa religação com a origem, ou a atualização com a origem, e a origem também sempre pensada como um inconsciente coletivo, e a gente lembrando aqui que o inconsciente coletivo para o Jung, ele é atravessado por uma materialidade também, né? E a Bonnie Wright, ela fez um estudo sobre o DCC, que é o distúrbio do colapso das colônias das abelhas. E ela vai comparar, né, esse distúrbio com a própria ideia de colapso cultural. O que acontece? Em função de condições ambientais nocivas, né, não totalmente
esclarecidas ainda, né? Bem provavelmente ligada à questão dos agrotóxicos, as abelhas, elas não retornam mais às colmeias. As colmeias estão esvaziadas, né? São encontradas apenas com a rainha e algumas operárias. Então, a gente pode pensar, de um ponto de vista metafórico, as abelhas, elas não retornam à comunidade, elas não retornam a algo maior, né? E essa desconexão seria justamente a raiz da neurose. O David Case vai falar o seguinte, ele vai falar: a cura se dá quando a consciência pessoal recupera o seu contato com a totalidade psíquica. Não há divisão entre pessoal e cosmológico. A perda da dimensão cósmica é um fator na construção das psicopatologias. Se isso é importante para a cura, como pode ser ignorado pelos profissionais clínicos? E eu acho que a gente tem vários outros autores que falam intuitivamente sobre essa questão, né? Por exemplo, o Bachelard, né? Já bem antes ele disse que a gente deve cosmificar o mundo, recosmificar o mundo, né? Ele tem uma imagem assim, muito bonita, assim, né? Ele tinha essa coisa muito poética, muito imaginativa. Ele dizia assim que quando a gente vai dormir na cidade grande, a gente deveria imaginar o barulho incessante dos carros, dos bondes, como o murmúrio incessante das ondas, né? Ou as buzinas, como o grito do pássaro, né? Só assim a gente se sentiria acolhido dentro de casa, assim, né? E o Bispo dos Santos, né, mais contemporâneo, né, que infelizmente ele faleceu 2 anos atrás, ele vai falar justamente dessa ideia de cosmofobia, né, que a gente tem medo do cosmos, a gente tem medo do mundo natural e se separa cada vez mais dele. O Jung, ele traz uma ideia interessante, né? Se a gente for pensar sobre a questão da totalidade, ele vai dizer que a representação da totalidade, né, ou a totalidade, ela é relativa. A representação da totalidade, ela é tão completa quanto o próprio indivíduo. Ele vai se perguntar: quem nos garante que nosso conceito de totalidade não necessita também ser completado? E aí eu faço uma pergunta provocativa: o que é considerado maior pela sociedade capitalista? Né? O que é considerado mais total? O que é considerado sagrado? Né? E aí, assim, entrando um pouco nessa onda do sagrado, né, mas muito na minha perspectiva junguiana, né, não estritamente religiosa, vou trazer um outro caso. Havia uma comunidade rural na Alemanha que se chamava Imerat. Imerat tinha em torno de 6.000, né, camponeses vivendo lá, e todos foram deslocados em função da extração de carvão. Esse vilarejo ele era milenar. E no meio desse vilarejo tinha uma catedral centenária, que era uma referência cultural e social muito importante para aquela comunidade. Inclusive, eu vi uma entrevista com uma senhora, ela falou que o bisavô, o avô, o pai, todo mundo prestou serviços religiosos nessa catedral. E, assim, evitaram muito, né, em destruir essa catedral, assim, né? Assim, todo mundo ficou cheio de dedos, né? Teve várias manifestações, mas uns 15 anos depois, em 2013, ela, de fato, foi destruída, assim, né? Então, tem até um vídeo na internet, se vê essa catedral sendo explodida. E a gente pode dizer, né, nem mesmo a casa de Deus existe. Assim, né? E, ironicamente, as palavras carvão, né, em alemão, que é Kohle, e cinzas, que é Asche, na gíria alemã, né, metaforicamente, também representam a ideia de dinheiro. Isso se remete, isso remete a uma época anterior, né, onde as casas ainda eram muito aquecidas, né, no inverno com madeira, né, com carvão. Então, você ter madeira queimada, você ter carvão, isso era um símbolo, né, de status econômico. Mas se a gente for transpor essa ideia de madeira queimada, carvão, cinzas queimadas para a atualidade, né,
para a época da extração de combustíveis fósseis, como que a gente poderia pensar neles como símbolos de riqueza? Porque, de fato, são, né? Infelizmente, são símbolos de riquezas. Né? Quanto mais terras queimadas você tem, mais gente enriquece, de alguma forma. Né? Mesmo que isso não leve a lugar nenhum, a longo prazo. E aí, assim, né, fazendo de novo uma ponte com o Krenak, né, pensando nessas palavras, né, carvão, cinza, né, como metáfora de dinheiro, o Krenak vai dizer, a nossa linguagem, né, ela é sempre extrativista. Alguém pode mudar o slide? Só a próxima. Aí, já está indo. Já que a gente falou tanto, né, sobre essa separação eu-mundo, né, eu vou falar um pouco das cercas. Né? Trouxe aqui uma imagem que eu fiz em Aracaju, né, do céu, porque eu acho que, de alguma forma, a ideia das cercas remete, né, muito a uma separação espírito e matéria. Assim, né? A gente está excessivamente no céu. Né? A gente nega a matéria. Acho que essa é também a grande razão pela qual Jung se interessou tanto pela alquimia, né? Porque ele disse que o cristianismo ele renegou a matéria, né? E a alquimia, quase como que uma corrente subterrânea, né, do cristianismo, ela traz a matéria de volta, assim, né? A alquimia ela redime a matéria, né? Porque ela dá alma ao mundo. Para falar sobre as cercas, vou começar com um autor, que muitos de vocês aqui conhecem, eventualmente, que é o Wolfgang Gigerich. O Wolfgang Gigerich é um autor de origem, de inspiração indiana, né? Acho que atualmente não mais tanto. E ele, nos anos 80, numa época onde ele ainda se encontrava bastante próximo da psicologia arquetípica do James Luhmann, ele vai escrever um livro que se chama A Bomba Atômica como Realidade da Alma. E nesse livro, ele tem um artigo que se chama O Zoológico. Né? E o zoológico nos traz a ideia da natureza cercada. Então, ele vai dizer que, no princípio, a natureza era uma selva inesgotável e as comunidades humanas eram apenas pequenas ilhas no meio dessa vastidão, né? E circundavam o homem. Né? Então, o homem era circundado pela natureza. Atualmente, ele diz que há uma inversão. Né? A natureza tende a se tornar cada vez mais insular, se torna uma ilha, né? E as comunidades humanas a cercam, né? Então, ela é cercada pela comunidade humana. E ele vai dizer que não se trata apenas de um deslocamento quantitativo, né? Então, a sociedade humana, né, as cidades estão crescendo cada vez mais, e a natureza está se retraindo em direção ao parque ecológico ou ao zoológico, né? Não, ele vai dizer que há uma inversão, né, uma transformação do próprio conceito de natureza. Né? Ele vai falar, né? Ele vai falar que no passado a natureza é concebida como aquilo que faz o homem nascer, que o alimenta e no fim da vida o recolhe de volta do seu bem. Né? Então a gente pode pensar aí a natureza como uma grande mãe, uma mãe terra. E atualmente ele diz a natureza de mãe se transforma em filho. E por que ele vai dizer isso? Porque ele usa um termo em alemão que é Sorgenkind. Sorgenkind é o filho-problema, o filho que nos traz preocupações. Né? Agora ele diz que a natureza está em perigo, né? Então ela não representa mais o ciclo eterno de vida e morte, e sim, ela é constantemente ameaçada de extinção. Né? Então, no momento que a natureza precisa ser protegida, diz ele, o próprio conceito de natureza humana. Né? E aí, agora, de novo, vou fazer um diálogo meio inusitado. Eu não sei se o Gigerich gostaria disso hoje em dia, mas eu vou botar ele em diálogo com o Davi Copenau. O Davi Copenau vai falar: na floresta, a ecologia somos nós, os humanos.
mas são também, tanto quanto nós, o chapiri, os animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol. É tudo que vê a existência na floresta, longe dos brancos. Tudo o que ainda não tem certeza. Essa ideia, vocês estão me escutando bem? Essa ideia da cerca, né, essa imagem da cerca, ou da natureza cercada, não é necessariamente só um lugar físico, só um lugar empírico. É sim também uma perspectiva, né? É uma forma de olhar o mundo natural. E, assim, se a gente for pensar, né, nessa questão da perspectiva, né, o que se apresenta para nós atualmente? Tem um estudo que foi publicado recentemente pela revista Nature, e esse estudo vai dizer que, em 2020, a massa de tudo que foi construído pelo ser humano no planeta, né, que é a massa antropogênica, superou pela primeira vez na história a massa conjunta dos seres vivos, a biomassa, né? Isso em 2020. Eu pesquisei algumas fontes para ver se essa fonte era fidedigna, né, e de fato é. Então, essa revista vai dizer o seguinte: só para termos uma ideia, o peso de tudo o que existe hoje em dia em Nova York, criado pelo homem, é igual ao peso de todos os peixes do mundo, enquanto só a massa de plásticos existente no planeta já dobra a massa de todos os animais terrestres e aquáticos. Né? Então, isso é muito chocante, né? Isso realmente nos convoca a uma outra perspectiva. Né? Então, o que ele vai dizer? Que no zoológico, a natureza selvagem ela é cercada. Os animais selvagens, eles estão presos e não podem mais nos atacar de fora, né? E que mesmo nos parques, né, nos parques ecológicos, onde eles, em tese, ainda estão livres, eles já estariam também cercados por uma jaula simbólica, que é representada justamente por essa nova perspectiva, né? Que a gente olha a natureza de fora, a gente não está mais imersa dentro dela. E aí ele vai trazer uma imagem interessante, né? Ele vai dizer que essa jaula simbólica pode ser representada pelas câmeras dos turistas vorazes, né? Que querem capturar a sua imagem, né? E aí eu achei interessante porque tanto em inglês quanto em alemão, né? A gente tem uma expressão para tirar uma foto, a gente pode usar a mesma expressão que a gente usa para atirar com uma arma, né? Então a gente fala to shoot a photo, né? Atirar uma foto. Em alemão a gente fala schießen, né? Schießen, uma foto schießen, que é atirar também, né? Então essa ideia, né? A gente olhar para a natureza, sempre querendo de alguma forma capturá-la, caçá-la. É claro que essa não vai ser a experiência de todo mundo num parque ecológico. Tem pessoas que têm essa experiência profunda de imersão, né? No ambiente, e também tem fotógrafos que têm muita sensibilidade, né? Eu fico pensando não sei se vocês conhecem o Krasberg, né? O artista Krasberg, ele, na biografia dele, que saiu recentemente, o João Meirelles, sobre ele, no ano passado, o João Meirelles vai falar que acompanhou o Krasberg em alguns momentos, né, que ele fotografava a natureza, que o Krasberg ficava com a câmera dele 3 horas, 4 horas plantado, até que ele conseguisse a exata luz que ele queria, né, incidindo sobre uma determinada árvore. Né? Então, assim, existem fotógrafos que caçam e matam, existem fotógrafos que contemplam, né, e que têm esse ritmo mais identificado. Eu queria trazer um pouco, né, o Craig Shalfus, que o Diogo já trouxe, né? O Craig Shalfus, ele tem um livro que se chama Terra, Psicologia e vários outros artigos super interessantes. E ele vai dizer que as primeiras cercas, né, são de 9 a 11 mil anos atrás, né? E essas cercas surgem quando o europeu começa a cultivar a terra, né? E simbolizam, de certa forma, a separação entre o doméstico e o selvagem, o humano e o não humano, o sedentário e o nômade, o pessoal e o terrestre, mas também a separação entre matéria e espírito, entre pensamento e sentimento,
entre meu e seu, né? Eu acho que aí também começa essa noção de propriedade privada. E o Chalkes vai dizer que essas cercas, essas fronteiras, ou esses muros erguidos, eles doem dentro da gente, né? Eles doem como uma divisão psíquica. E a gente pode pensar em cercas mais, né, imateriais, que não necessariamente são concretizadas, mas que são as cercas que nos separam, né, de outros povos ou de outras classes sociais, né? Mas também podemos pensar em cercas físicas, né, ou muros físicos, né? A gente pode pensar no muro de Berlim, né, que divide um país no meio, mas a gente também pode pensar no paredão de Belo Monte, né? O paredão de Belo Monte, né, ele fica, né, da hidrelétrica de Belo Monte, ele fica numa ilha que se chama, né, ou se chamava, né, Ilha da Serra, que é uma ilha no Xingu. Quem vivia nessa ilha era o senhor Otávio das Chagas, né, que a Eliane Brum acompanhou. E o senhor Otávio das Chagas, ele era um ribeirinho, né, ele vivia lá, ele pescava lá, né, Eliane Brum vai dizer que o corpo dele era feito de água, né, tinha as árvores frutíferas, tinha o vento, e tinha também os mortos dele, né, o Diogo hoje falou tanto sobre os mortos, né, os mortos dele estão enterrados lá, né, o pai, a mãe. E essa ilha, ela foi toda inundada, ele foi deslocado de lá, né? E hoje em dia está o paredão de Belo Monte lá. E um dia o senhor Pablo das Chagas, com sua família, quer voltar para lá, porque ele quer ver o que aconteceu com a ilha, e aí ele é expulso de lá, né? Pelos guardas da hidrelétrica, né? Então a gente pode pensar aí, né, tanto nesse paredão que o separa, né, da origem dele, da ilha onde ele se criou, mas também esse muro erguido pelos próprios guardas, né? Aqui você não chega mais. Tá? O Schalke vai nos trazer um conceito, que é o conceito de complexo ecológico. O complexo ecológico, ele nos fala de uma relação dissociada com o lugar. Né? Ele vai dizer que a matéria, né, o lugar que se deseja dominar, colonizar, que seria, na verdade, uma matéria ou um lugar ambientalmente e politicamente ferido, né? Esse lugar vai se infiltrar de forma dolorosa em quem o conquista ou em quem o habita. Né? Ele vai dizer que esse anseio de dominar, ele inclusive vai trazer um novo complexo, né? Vai elencar um novo complexo, que vai chamar de complexo da conquista, está ligado a uma trágica falha de pertencimento e de relacionamento. Ele vai dizer que os conquistadores armados com as suas retroescavadeiras e a sua retórica de progresso, de melhoria, não se sentem em casa em lugar algum. E assim eles querem infligir as mesmas feridas de não pertencimento que eles próprios carregam aos lugares por onde passam. Eles não pertencem, eles estão machucados e eles também machucam o lugar. Né? E o Schalke vai falar que quanto mais inconsciente a relação com o lugar, maior a identificação inconsciente, né, com o lugar. Né? Então, a gente vai estar misturado inconscientemente com o lugar. Ele vai dizer o que fazemos à Terra, fazemos a nós mesmos. Mas não se trata de uma relação causal, né? Ele vai dizer que esse complexo, né, ecológico, ele vive entre a pessoa e o lugar, né? É de uma forma que nos vincula, às vezes, de forma muito dolorosa e sintomática ao lugar. Né? É a ponte, né, que a gente tem com o lugar, né, que a gente faz com o lugar. Né? E quanto menos consciente, né, essa relação, mais dolorosa, né, ou adoecida ela pode se tornar. Ele vai dizer que a gente não pode se separar psiquicamente do lugar em que vivemos. Né? Vou trazer aqui só a definição do Schalke para complexo ecológico. Ele vai dizer que é uma síndrome geograficamente localizada. Determinados motivos históricos e lesões ambientais se repetem simbolicamente na vida e nas relações dos habitantes locais e dos visitantes. Né? Ele vai dizer que tem uma psique, né? O lugar tem uma psique, né? Que está intimamente ligado à psique de quem habita o lugar. Né?
E aí eu queria trazer um outro exemplo para vocês, novamente ligado, né, ao livro da Eliane Brum, o Bandeira Ocultor, né, onde ela vai falar principalmente sobre a hidrelétrica de Belo Monte. A hidrelétrica de Belo Monte, vocês sabem, né, promoveu o deslocamento de uma população enorme, acho que em torno de 30 mil pessoas, né, entre elas, assim, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, né, e principalmente, né, os ribeirinhos, né, eles foram tirados, né, das ilhas do Xingu e foram deslocadas para Altamira, né? E Altamira é um lugar muito desmatado, né? Eliane Brum fala muito sobre isso, né? Em todos os textos dela, que parece que nada em Altamira que é verde pode sobreviver, né? Imediatamente arrancado. Né? E essa população que foi deslocada, né, do Xingu, ela foi realocada muitas vezes em assentamentos que não tem nada a ver com a forma de vida anterior deles, né? Esses ribeirinhos. Então, assim, tem um senhor que ela cita também, uma fala dele, que é o senhor Antônio. O senhor Antônio, que era um pescador, né? Ela vai chamar de beiradeiro, né? Ela vai dizer que os beiradeiros são aqueles que fazem da margem a sua existência, né? Acho isso muito bonito. Assim, o senhor Antônio, ele vai dizer assim, no rio eu sei tudo, na rua eu não sou nada. Né? Então, interessante como essa noção de existir, né, está ligada a essa noção de saber. Né? Então, já que na rua ele não sabe nada, é como se ele deixasse de existir. Né? Então, Eliane Brum vai dizer que em 2020, mais ou menos 10 anos após o início das obras de Belo Monte, né, e coincidentemente também, né, no início da pandemia do Covid-19 no Brasil, né, ocorre uma onda de suicídio entre os jovens de Altamira. Né? Em 4 meses, 15 pessoas se suicidam. Entre essas 15 pessoas, 9 têm a idade entre 11 e 19 anos. Né? E, além disso, acontecem outras formas de adoecimento, como AVC, né? Ataques cardíacos, e também mortes por assassinato, porque após esse evento todo de Belo Monte, a gente tem uma explosão de violência em Altamira, né? E, assim, o que é assim, interessante, entre aspas, né, é que essa onda de suicídio acontece justamente na geração que já nasceu em Altamira, mas que é filha da geração que foi deslocada para Altamira, né? E a população lá se pergunta, por que aqui? Né? O que está acontecendo nesse lugar? Né? O Chalkes vai dizer, a dor humana, as dissociações neuróticas ou psicóticas coincidem com a profundidade da devastação ecológica dos locais que ocorrem. E ele agora, crianças e adultos, aí fica difícil. Uma rota. O Diogo pediu para eu repetir a frase da profundidade. Então, a dor humana, as dissociações neuróticas ou psicóticas coincidem com a profundidade da devastação ecológica nos locais onde ocorre. E Eliane Brum, justamente, ela vai usar a palavra deflorestar para falar da população que vem da floresta, né? E que sofre um processo de arrancamento do seu chão, da terra, da água, da cultura e dos afetos. Né? E ela vai dizer que essa população florestada precisaria ser reflorestada. Né? Ela vai dizer que a gente precisa reflorestar essa próxima geração. Né? Essa geração que já nasceu em Altamira, ela vai falar, precisamos devolver as raízes das crianças de todas as Altamiras. É preciso florestá-las, elas que já nasceram aflorestadas. E aí eu queria trazer de novo umas minhas clínicas, assim, né, do meu próprio consultório. Eu tenho um paciente que tem um cargo muito alto, uma empresa que está ligada a uma grande polo siderúrgico, né?
E esse meu paciente se sente constantemente mal no lugar onde ele trabalha, e ele não sabe muito precisar por quê, né? O que é importante dizer é que essa empresa, né, onde ele trabalha, ela está localizada num município bem pertinho do Rio, que é meio que considerado, sei lá, há mais de 100 anos como a latrina do Rio de Janeiro. Assim, né? Então, lá se encontram muitas, né, indústrias, né, químicas, etc. Lá também tem uma questão com carvão, né? Teve uma época que as pessoas começaram a ter muitos problemas respiratórios, né? As pessoas acordavam de manhã e viam suas roupas todas cobertas com pó fino, né, de carvão, né? Mas esse lugar foi um lugar muito bonito antigamente, né? Tinha muitos pescadores, muitos rios, né? Muitos pescadores, inclusive de mariscos, tal, de água doce. E, além disso, assim, né? A gente pode dizer que esse lugar é um lugar muito querido, porque ele é um lugar muito específico. Em 1881, o matadouro público da cidade do Rio de Janeiro, que ficava no centro do Rio de Janeiro, foi transferido para esse município, né? Por quê? Porque queriam um lugar isolado, no intuito de levar a sujeira para longe, onde não fosse causar incômodo, né? Esse matadouro público, ele alimentava a cidade do Rio de Janeiro. Então, James Hillman, ele vai falar o seguinte: uma paisagem pode ser triste por causa de suas qualidades formais, expressivas, e não porque a tristeza é projetada sobre ela do interior do indivíduo, né? Isso é interessante, para a gente também romper um pouco com essa visão, né, de projeção, né, que a gente tem um certo vício, né? Não, essa paisagem ela é apenas triste porque eu estou projetando a minha tristeza sobre ela. Então, à medida que eu trato do meu mundo interno, essa paisagem, né, não importa mais, né? Essa é uma visão quando a gente trabalha com essa ideia de um mundo desalmado, assim, né? Porque se o mundo é desalmado, vai ter um carta branca para destruir, né? E o Chaves, então, vai sugerir a gente se reconciliar com o lugar devastado, né? E como que a gente pode fazer isso? Conhecendo suas histórias, né? Trazer suas histórias, suas tramas, né? Seus motivos, seus símbolos para a consciência, né? Porque ele vai dizer que assim a gente transforma traumas em contexto e em imagens. A gente pode dizer que aí se trata de uma restauração da vida simbólica, né? A vida simbólica para o Jung é uma vida mais significativa, uma vida que expressa as necessidades da alma, né? Tanto da alma de seus habitantes, mas também da alma do lugar, né? Aí eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, em Tatuoca, duas pesquisadoras, elas fizeram uma pesquisa que elas intitularam de Memória de Tatuoca, uma história familiar, onde elas foram entrevistando as mulheres, né, as chefes de família das principais famílias de Tatuoca. E assim elas foram reconstruindo as genealogias familiares através das memórias do lugar, né? Surgiram muitas histórias sobre o lugar, né? Tem uma psiquiatra palestina que se chama Samar Jabra, que tem um livro que se chama Sumut, e ela vai trabalhar mais com os coletivos também, né? Ela vai dizer que a gente deve fortalecer os grupos, né, deslocados, né, enquanto coletivos, né? A gente deve fortalecer esses hábitos culturais que passam pela religião, mas também pela sua relação com a terra, né? E a gente pode pensar aí nessas oliveiras que são arrancadas constantemente, né, em território palestino, né? Oliveiras que às vezes têm 2.000, 3.000 anos de idade, assim, né? E que são arrancadas, né? E que representam, de alguma forma, a relação daquele povo com a terra. Então, a gente pode considerar esses lugares conquistados, né, desmatados, né, dominados, como não lugares. O que é um não lugar? Um não lugar é um lugar não identitário, não relacional, um lugar que não evoca mais histórias, que não evoca contexto, né? Mas uma notícia boa, né? E aí eu vou me referir a um autor que se chama Alger, que tem um livro sobre os não lugares.
ele vai dizer que os não lugares nunca existem de forma pura, né? Que o lugar e as relações acabam sempre se restaurando nele parcialmente, né? Então, ele vai dizer que lugar e não lugar são polaridades fugitivas. O primeiro nunca é completamente apagado e o segundo nunca se realiza totalmente. Assim, né? Acho que posso falar mais sobre isso? Tem uma questão de começar a chegar a esse microfone. Tem que arriscar um pouquinho. Se quer terminar, eu não vou terminar. Não, eu só queria trazer uma coisa, que já que a gente está falando tanto dessa questão e o mundo, né, eu queria só assim, para terminar, trazer o conceito de permeabilidade, né? Esse é um conceito também do Krenak, né? Onde ele vai criticar a criação de ambientes cada vez menos permeáveis, né? Ele vai se perguntar por que a gente cria espaços que nos fazem sentir cada vez menos pertencentes ao ambiente, né? Por que a gente não pode criar espaços que nos fazem sentir mais pertencentes ao ambiente, né? E aí o Espírito Santo também vai falar disso, né? Quando ele fala da cosmofobia, quando ele fala como as casas eram construídas, né? E os quilombos, né? Sempre construídos com os materiais do próprio lugar de onde essas casas eram construídas, né? E aí eu queria só para terminar, né? Tem muito mais para falar, mas acho que não vai dar tempo. Eu queria, para a gente estimular aqui um pouco o pensamento simbólico, eu queria trazer um livro, né? Se vocês conhecem, o Saga Norana. Ele é um livro que ganhou o prêmio Jabuti 2 anos atrás, do João Luiz Guimarães e do Nelson Cruz. Ele é um livro que foi escrito em homenagem a Brumadinho e a Mariana, né? E aí esse livro, ele se chama Saga Trix-Suinorana, por quê? Porque ele é um reconto à moda roseana dos 3 portos, né? Então, Sagarana, Tris, 3 e Suínos os portos, né? E esse livro fala justamente sobre casas permeáveis, né? E casas não permeáveis, né? Então, ele começa, né, com essa imagem, né, que é uma imagem de uma paisagem, que a gente poderia dizer que ela é muito ferida, né? Ela tem aí as barragens, ela tem as crateras, ela tem as chaminés, por onde sai a fumaça, né, tóxica, né? E aí ele começa contando, né, falando o seguinte: eram 3 corpos que portavam como se lobo não houvera, peludo e perto, né? Então, o lobo que está sempre por perto. E é o Nelson Cruz que fez as ilustrações. Ele vai falar: será que esse lobo é o lobo ambição, o lobo usura, o lobo riqueza, né? Como a gente pode escapar da ganância do lobo negro, né? E o primeiro corpo, então, ele vai construir uma casa um pouco permeável, né? Uma casa de fibras de buriti, né? Mas, na verdade, ele desejou parede. E aí vem o lobo, né, em forma de vento, dá uma baforada, a casa se desfaz toda e o porco sai correndo e vai para casa do segundo porco, né, o irmão dele. Esse segundo porco já fez uma casa mais resistente, né? É uma casa de paliçada de taquara verde, né, e cercada por espinhos de mandacaru. Mas, novamente, o lobo vem, ele mesmo tendo esses espinhos em volta, ele consegue dar uma bela de uma baforada e a casa se desfaz. Aí os dois correm para a terceira casa, que é uma casa super impermeável, né? Uma casa feita de tijolos, né? E aí o João Guimarães vai dizer: 3 porcos porcando-se no interno de uma casa de tijolos, como se cofre, né? Como se fosse um cofre, né? Essa você não derruba, gritaram. Mas e a lama trespassou o vale no meio do redemoinho, mastigando banguela com suas gengivas de terra e tão frágil e breve corpo, de lobo, de porco, de casa e vinho, né? Então essa é a lama, né?
das barragens que se desfazem, né? Então, a gente pode pensar, só para terminar, esse reconto dos 3 porquinhos, né, ele inverte a lógica, né, do conto original, né? A casa de tijolos, que é o cofre, né, que é a menos permeável, ela poderia ser a casa mais segura, mas ela acaba sendo a casa mais frágil, né? Acaba sendo a casa mais frágil, porque ela é a casa menos permeável, né? E assim, a gente pode pensar que há algo maior que chega, né? E pensando aí, de novo, na Bonnie Wright, né? Quando eu falei na minha cliente, né? Aquela coisa que é maior do que nós. Só que agora, essa coisa maior vem de forma invertida, né? Ela vem a partir do rompimento das barragens e da lama, né? De um ponto de vista psicológico, a gente poderia dizer que se trata de uma enantiodromia, né? Uma conversão no oposto, né? O Jung vai falar, né? Esse fenômeno característico se dá em quase todos os lugares, né? Enantiodromia, onde uma direção extremamente unilateral domina a vida consciente, de modo que se forma com o tempo uma contraposição inconsciente igualmente forte e que se manifesta na interrupção da direção consciente, né? Então, só para terminar, a gente pode dizer que a alma do mundo, ela se revela a partir de rachaduras, né? Essas rachaduras, por mais que sejam dolorosas, elas trazem a dor, o sofrimento, os sintomas, e aí a gente pode tratar do mundo. Mas o David Tassi diz, mas se o mundo rachar, aí não existirá mais futuro, né? É isso. Aberta a rodada de perguntas, comentários, se quiser complementar alguma coisa. A gente vai mais alguns minutos aqui antes da pausa. Se tiver online também, se quiser falar, entra aqui no som, microfone tudo, à vontade. Pode falar? Ai, que mesa linda! Foi muito emocionante ouvir vocês. Parabéns. E uma das coisas que me veio, assim, me atravessaram também foi a ideia de território, né? Enquanto a Lorena falava, né? O território tem a ver com isso, né? Ele não é um pedaço de terra, né? Ele é uma construção com todos os encontros que acontecem, né, naquela história daquele território, né, daquele pedaço de terra, de todos aqueles que passaram, habitaram, foram enterrados, deixaram seus rastros e pegadas, né, tudo isso conta a história de um território e que internalizamos dentro de nós, né, e por isso a solastalgia, né? Por isso que esse sentimento nos acomete, porque há uma né? Assim, isso atinge internamente, né? Se bem que eu não gosto dessa divisão dentro e fora, mas isso, né? Perpassa pela história de quanto o território nos atravessa, né? E uma outra coisa também que eu queria lembrar é que essa semana faleceu, né, um dos arquitetos mais importantes das cidades esponjas, que vai falar exatamente isso da permeabilidade, da necessidade da gente não brigar com as águas, né, de não conter com as águas, e sim se aliar e aprender com elas, né, e com toda essa permeabilidade do solo. Então, mais esse comentário e, mais uma vez, parabéns aí. Pensando você agora falando, né? Porque não deu para falar sobre tudo, né? Mas fiquei pensando na noção de confluência, né? Já que você falou das águas, né? Do Bispo dos Santos, onde ele vai dizer que o rio não deixa de ser um rio se ele confluir com outros rios, né? Ele vai ser ele, mas ele vai ser também os outros rios. E aí ele diz assim, e com as gentes é a mesma coisa. A gente é a gente,
e a gente é a outra gente, aí ele termina, e a gente rende, assim, né? E uma outra coisa eu pensei, né, por uma coisa que você mesma trouxe, Dani, né, a partir do livro que você está trabalhando no grupo de estudo da Natácia Martin, né, a Leste dos Sonhos, onde a Natácia Martin vai falar que quando ela começou, né, a pesquisar, né, os povos lá, né, do norte da Rússia, né, a antiga União Soviética, ela primeiro quis pesquisar, né, as questões mais xamânicas, as questões mais religiosas, mas de repente ela se deparou assim com uma demanda, né, das próprias pessoas a falar mais sobre as questões territoriais, né, e o quanto a cultura também está enraizada nos territórios, né? Não adianta você preservar a cultura, né, só levando a cultura para o teatro, né, para a casa de cultura, né, para o museu, né, para as apresentações folclóricas. Não, essa cultura está enraizada num determinado território, você não pode separá-la. É claro que ela tem essa capacidade de também transcender esse território, né, mas ela também está ligada a esse território, né, isso é a materialidade, né, do território. Às vezes as ervas que nascem nesse território, às vezes são espécies endêmicas, né, são necessárias para determinados rituais, né, daquelas culturas. Então, quando essas duas coisas estão sempre andando juntas, né? Acho que espírito e matéria estão sempre confluindo. Posso fazer uma pergunta? Né? Pode falar, Ana. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, parabenizar a mesa, né, que realmente foi muito bonito, que a gente assistiu. E aí, voltando para a questão do título mesmo, da crise climática, diante do que a gente está vivendo, né, hoje em dia, qual seria a maior, assim, do ponto de vista da mesa, né, a maior contribuição que essa ancestralidade, as culturas ancestrais, né, ligadas à terra podem nos dar? De que maneira que a gente pode beber as informações deles, né? Nos basearmos no que eles fizeram, ou nas mensagens que eles passam. Qual seria essa troca que a gente poderia fazer com essas culturas ancestrais? Como bem lembrado, né, aqui do Beatriz, né, falou, não é uma questão de instrumentalização a partir deles, né, mas é uma questão de fazer, como eu propus ali, que seria um estilo profundamente indiano, de que a gente pudesse parar para escutá-los e ouvi-los, né, deixar que esse saber faça alguma coisa na gente, assim, mais do que a gente fazer alguma coisa com eles, né. Então, eu penso que um olhar, uma guinada decolonial seria muito mais se aproximar como isso permitir que algo dali faça algo em nós e ver a produção disso na gente, né? Eu acho que seria a melhor maneira, assim. Mas eu também queria ouvir todos, né? Se alguém quiser mais comentar e pontuar, eu acho que seria interessante. Né? Eu acho que isso é uma confecção, né? Eu penso. Uma confecção bem recente, assim, mediante as necessidades que a gente vem enfrentando. Então, não sei se há uma maneira específica, mas eu acho que existem maneiras pensadas assim, né? Se alguém quiser comentar, também fico feliz de ouvir. Se deixar afetar, né? Como que eu falo, né? Não somos nós que fazemos algo com eles, a gente deve deixar que eles façam algo conosco, né? Se deixar afetar. Né? Dani, quer falar? Ou Marcos? Eu só vai fazer um comentário. Né? Eu testemunhei uma cena que para mim simboliza tudo isso que a gente está pensando em relação aos povos originários, né? Um time de professores da Universidade de Brasília e de alunos de um mestrado de sustentabilidade junto a povos e terras indígenas foram fazer uma visita a uma comunidade Yanomami e eu fui junto, fazia parte. E a cena que eu tenho na minha memória é dos professores da universidade
sentados no chão, tendo os pajés Yanomamis contando para eles como é que era a vida deles, e eles escutando em silêncio, com profundo respeito. Acho que é isso que a gente precisa, uma escuta com profundo respeito, como você falou, se deixar afetar, né? Eles precisam dessa escuta e nós ainda mais. A Corélia agora disse, em julho eu tive no Santuário do Caraça. Sabe, o Santuário do Caraça é uma RPPN em Minas Gerais, muito bonita, né? E de mais de 10 mil hectares. E ela, originalmente, era um lugar onde a Igreja Católica começou as suas missões em Minas Gerais, né? Lá uma igreja neogótica, aquela coisa bem apontando para o céu, né? Aquela coisa bem espírito. Mas ela foi se transformando, né? Esse lugar deixou de ser monastério, né? Ainda tem uma presença dos religiosos lá, mas se tornou um lugar muito mais aberto e também aberto para as questões ambientais, né? Tem muitas pesquisas ambientais lá, né? Porque é um lugar muito bonito, é um lugar de encontro entre dois biomas, né? Entre Mata Atlântica e Cerrado, né? Está bem no limiar, né? E uma cena que eu presenciei lá e que me emocionou muito, né? Porque eu não sabia que se daria assim, né? Porque lá sempre aparece no Buguará, né? À noite, mas eu não sabia como que essa cena se daria. Então, eu estava lá jantando num salão enorme, né? Várias pessoas. E aí eu saí, né, do salão e fui em direção ao meu quarto. E para ir para o quarto, você tem que atravessar o pátio da igreja. Inclusive, tem uma coisa muito interessante lá. A igreja lá está sempre aberta. Ela tem 2 portas, então todo mundo, tudo passa pela igreja, né? Eventos, animais, as pessoas, né? E aí eu me deparo, né, no pátio da igreja, na escuridão, muitas pessoas sentadas em círculo, um silêncio absoluto, né, esperando a chegada do Lobo-Guará, e todo mundo também sentado no chão, né, nas escadas da igreja, no chão, no pátio, né, e achei essa cena tão bonita, né, as pessoas estavam todas lá só para esperar o Lobo-Guará, e estava muito frio, e o Lobo-Guará não veio durante 3 dias, mas toda noite as pessoas estavam lá, e estavam lá 2 horas de silêncio, né, então acho que é um pouco isso, né, essa experiência paciente, essa espera paciente, lenta, e se deixar afetar, né, a gente sempre pensa, né, as missões, né, cristãs se opõem, né, à nossa concepção de cuidado com o ambiente, né, ligada à questão da colonização, né, na América do Sul, e de repente uma igreja, né, um santuário, né, um monastério, assim, a favor da natureza, assim, né, acho que isso se confluir muito importante. Acho que, ó, Eu ia trazer uma reflexão / provocação, e aí acho que vai um pouco em direção ao que surgiu agora. Eu tenho tido uma experiência, tô atendendo numa universidade, né, na Unicamp, e tem uma demanda infinita, né, assim, muitas ansiedades, né, jovens, muito... E aí a gente tem tido feito uma certa batalha, até dentro do próprio, né, instituto ali, dentro da própria instituição, por espaços mais comunitários, e aí que vem um pouco a minha provocação, eu acho que vai pegar em muita gente, a mim inclusive, que é a ideia da psicoterapia sempre como um espaço individual /2, né? E aí agora ouvindo, e a gente aqui pensando, vocês estão falando sobre sentar em roda, a partilha das pessoas, se deixar afetar, né? Fico muito pensando na potência dos espaços de grupo, né? E o quanto... eu sempre fico pensando no James Hillman, nos 100 anos de psicoterapia, o mundo está cada vez pior, né? Essa psicoterapia também individual, centrada, a resistência, né? Quando a gente sugere ali em né, em algumas triagens, você não quer passar no grupo, né? Não, mas no grupo, não, mas daí, não, né? E aí o movimento que acontece quando chega lá, e a vivência, e a partilha, e o reconhecimento, e as histórias que
que se coadunam e as que se divergem terrivelmente, e os afetos, e aí eles saem, nossa, hoje foi pesado, nossa, hoje foi muito bom, e essa construção, e até para nós, quanto profissionais, né, eu acho que a gente escuta muito isso, a clínica é um lugar solitário, a clínica é um lugar solitário, nossa, é pesado, nossa, hoje, né, tem uma partilha também desse espaço do cuidado, desse espaço da reflexão, né, talvez até de dar um certo alívio do que eu tenho que fazer, né, eu acho que a gente sempre cai nesse lugar, mas aí, como é que a gente faz, né, a gente quer instrumentalizar, mas que tem que ler, tem que estudar, né, e às vezes eu tô lá, alguém tá falando alguma coisa, as pessoas estão falando, eu fico, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Não sei, não sei. E aí vem alguém lá, um menininho, 18 anos, ele, pá, minha avó, aí conta uma história. Aí fica todo mundo assim, né? E aí eu acho que fiquei aqui um pouco com essa provocação e de deixar, porque talvez a gente está aqui tentando buscar as respostas individualmente e tentando encontrar esse caminho, né, dentro das nossas, desses nossos espaços, dentro das nossas clínicas, dos nossos consultórios, a dois, e me parece que é um pouco, né, se a gente vai pensar nos ancestrais, a gente está pensando em muito mais gente, né, então fiquei aqui um pouco provocada com essas coisas e queria trazer, talvez para a gente pensar, né. Assim que você falou, eu acho muito legal que a gente estuda pra caramba, lê livro pra caramba, tem livro pra comprar ali fora e tal, né? Escreve pra caramba, escreve artigo e tal, mas o que ensina a gente a fazer psicoterapia, a ser psicoterapeuta, é o oral, né? Porque o que a gente mais aprende é durante a sessão, é nas conversas, é nas trocas, é na passagem de conhecimento boca a boca, e não tanto na escrita, né? Então, acho que em algum momento a psicoterapia confundiu interioridade com solipsismo. E aí acabou ficando uma atmosfera solipsista, meio deslocada de tudo, e não é isso, né? A interioridade ela vai ser encontrada muito mais, né, em outros lugares, né, do que na literalidade de um lugar fechado, concretamente fechado, né? Então, quando eu me diz, não, tem um vaso alquímico que tem que ser fechado, o processo de transformação, ele foi lá, literalizou, construiu um vaso, assim, quadrado, e fechou todo mundo lá dentro, né? Como se a interioridade só estivesse ali, não fosse uma possibilidade em todos os eventos, né? E que se desse toda a complexidade como as coisas se relacionam. Então, eu achei muito massa a sua contribuição e provocação. Quer comentar? Não, acho que é um pouco isso, né? O Diogo falou desse vaso alquímico fechado, que foi literalizado, fico pensando, né? Os nossos consultórios, né? É como se eles fossem cada vez menos permeados do mundo, assim, né? Uma ponte que eu falei aqui no final agora, né? Então, hermeticamente fechado, né? Não deve ser literalizado, né? É mais no sentido de um lugar protegido. Lugar de cuidado. A Cassiana tem exemplos. Cassiana quer comentar, acho que ela quer comentar ainda na conversa. É isso? Eu quero fazer um comentário. Queria só compartilhar um pouquinho da experiência que eu estou tendo dentro de um projeto comunitário, dentro de aldeias, né? E essa coisa de sentar e escutar os indígenas é uma experiência muito que nos confronta de muitos aspectos, assim, né? É uma outra forma de lidar com o tempo, outra forma política de se organizar. E é muito interessante, eu tô lá fazendo um projeto com arte-terapia, né? Então, nesse lugar de escuta, assim. E lá é isso, é uma outra maneira de se colocar, né? E a gente vai muito dentro desse lugar de uma expectativa do que vai ser o resultado da atividade, ali, do que vai acontecer. E muitas vezes a gente acaba num lugar ali, se você se permite essa escuta, a espontaneidade ali daquela comunidade, né? Então, eu já acabei brincando com as crianças, fazendo uns negócios que eu nem estava planejando, assim, né? Então, como esse movimento de sentar e se abrir para essa confluência, né? Foi a palavra que você usou, Lorena, para trazer esse contexto dessa abertura, né? Porque é muito complexo, né? Ali a gente atende comunidades do litoral do Paraná, ali de Paranaguá, Guaraqueçaba, né? Mais especificamente os Guarani. E os Guarani, eles foram muito atravessados pela colonização, né? Então, já é uma cultura originária que está completamente atravessada pela nossa, né? Então, como escutar também comunidades que já estão nessa encruzilhada, digamos assim, né? Sem
fazer movimentos colonizatórios, né? Porque ainda são comunidades que também têm esse contato com o cristianismo, né? As freiras vão lá e tudo mais. Então, como trazer tanto um novo contato com os urbanos, né? Mas também como que a gente pode refinar nossa escuta para né? Para de fato estar ali e se posicionar nesse lugar humano, né? Eu acho que isso é o que eu mais tenho aprendido, assim. E entender essa complexidade, né? Por exemplo, a gente tem uma demanda ali dentro do projeto Origem, que é recente, que tem a ver com uma comunidade que há 10 anos atrás foi expulsa do próprio território por conta de que o território se tornou uma reserva ambiental, né? Então a gente está falando aqui de tragédias e tudo mais, né? Dessa destruição do território, de uma cultura que está ali em torno desse lugar da crise climática, mas a crise climática ela também gera esse tipo de conteúdo, né? Então a gente precisa de reservas ambientais, mas ali o que foi considerado ali em termos disso naquele território não implicava ter humanos morando ali. Então a comunidade que estava ali teve que se retirar, isso há 10 anos atrás. E agora eles estão conseguindo retornar para esse território, né? E a gente está fazendo esse acompanhamento deles lá em Superagui, então, tipo assim, é muito intenso acompanhar essas pessoas que, né, os avós moraram naquele território, né, e contavam aquela história daquela cultura, de uma cultura toda que se construiu ali, e agora eles estão podendo fazer esse retorno, apesar de já ser ali um outro lugar, né, com outra experiência desses 10 anos, assim, né, então é muito interessante a gente se aproximar para de fato escutar essa complexidade, assim, né? Porque teve uma colega que falou desse lugar de instrumentalizar, né, as coisas, meio que um pouco repetir esse processo colonizador, assim, né? Então, como é importante a gente ir mesmo nessa experiência para escutar também essas pessoas que estão nessas encruzilhadas e vivendo esse lugar da crise climática de um lugar muito visceral também, né? E que tem todo outro conhecimento, uma outra sabedoria de como se posicionar na vida, no geral, principalmente nessa relação com a natureza e tudo mais, né? Então, enfim, queria só compartilhar como realmente é importante a gente estar aberto a escutar esses ancestrais, assim, né? Essa própria noção de uma natureza intacta, livre de humanos, ela é totalmente fantasiosa, né? Ela é perigosa, porque a floresta ela é um intercâmbio, né, entre várias gentes, né, humanas e não humanas, né? Tudo isso contribui, né, para a floresta, né? Você expulsa, eram indígenas que foram expulsos, você expulsar uma comunidade indígena de uma reserva ambiental realmente, assim, para mim não faz o menor sentido, assim, né? Uns meses atrás eu fiz uma palhinha num evento sobre uma artista que fez uma imersão em Superagui, né? E lá eu fiquei sabendo de uma história que eu conhecia, que Superagui, essa história é uma sereia que ficou muito triste com a maneira como estavam tratando a ilha e se refugiou, foi para a Ilha do Mel, lá nas Grutas Encantadas, por isso que eu falo Gruta Pinga, sabe? E esse é o choro dela, né? Curioso isso, né? Então tem essa lenda, essa história dessa sereia Superagui, que ficou muito chateada com a maneira como estavam ocupando aquela região ali. Curioso. Eu me lembro de uma história que eu li, né, de um dos cogumelos mais caros do mundo, assim, muito saboroso, tal, no Japão. E a região do Japão ali, depois que a energia passou a ser elétrica, eles pararam de importar pinheiros vermelhos para poder fazer lenha, né, para poder aquecer as casas e tal. Então, os pinheiros cresceram horrores e tomaram conta da montanha. E aí não tinha mais aquele cogumelo, porque aquele cogumelo ele nascia especificamente quando aqueles pinheiros eram derrubados e entrava uma luz específica e ali crescia aquele cogumelo, muito importante. Então é uma ideia disso, né? De que esses ambientes estão sendo construídos conjuntamente com a população, não o contrário, né? Então, numa ideia de mudança de modo de vida, alterou completamente aquela situação, a produção deles. Então, daí a população, mesmo sem precisar daquela lenha para se aquecer, faz
né, esforços coletivos para, de vez em quando, lá desbastar esses pinheiros para poder colher de novo esse cogumelo que era tão importante para a região e que tem um valor comercial enorme, né? Acho que isso impactou muito na tentativa. Mas é interessante, né? Isso como você falou, de que as coisas são construídas em conjunto, né? E de algum jeito a gente esqueceu disso, né? Não está mais tão informado da importância dessa relação conjunta. E a Cassiana queria falar. A Cassiana queria falar. Tem uma pergunta aqui também. Deixa eu falar. Acho que ela já está esperando. E daí, ali, mais um. A Mara também? A Mara, vamos. Quantos tem? Tem 3 lá e 1 aqui, né? Eu acho que Mas a fazer um Cassiana estudo. já está pedindo um bom tempo. Tá? Bom, primeiro, parabéns a vocês, eu adorei ouvir os dois, e Lorena, essas cercas, né, que limitam e que transbordam, eu achei muito poético, muito bonito e profundíssimo, né? E me fez pensar numa série de coisas, mas o que eu queria falar mesmo é que contar para vocês que eu atendo na natureza, eu atendo em comunhão com a natureza, em colaboração com a natureza. Atender embaixo de uma árvore é ter uma colaboração, é não se sentir sozinho, fechado num consultório, é se sentir pertencente e pertencendo de uma maneira em que há um equilíbrio perfeito entre tudo. Os meus grandes colaboradores, e na realidade, como bem disse o Marco Aurélio um dia, eu sou coterapeuta de uma árvore e de um cachorro. Que são os verdadeiros terapeutas, né, que é muito impressionante a experiência de atender embaixo de uma árvore, é muito impressionante. Então, eu diria assim, se proponham a isso um dia, né? Se proponham a ir para a natureza, atender um paciente, atender uma criança, eu atendo crianças ali, e é absurdo o que acontece, né? Então, primeiro eu queria dizer isso. A outra coisa que me fez pensar que eu achei muito importante é que eu acho que a gente vive nessa perspectiva digital, um achatamento. E esse achatamento é a cerca, muito restrita, né? E quando a gente vê, por exemplo, Lorena, o Sebastião Salgado falava que o que a gente faz com o celular não é uma foto, é um meio de comunicação. A foto, ela é feita de outro jeito. Ela é impressa, ela é colocada num livro, ela é colocada num porta-retrato, num quadro. Ela é impressa, tem uma outra coisa. Então, o que a gente faz com o celular é uma digitalização e uma comunicação, uma forma de comunicar, mas não é uma fotografia. Eu acho que a fotografia é na realidade, esse aprofundamento e é a imagem que transborda, né? Então, o som digital é achatado, o som do vinil é amplo. Toda a digitalização que a gente sofreu superficializou e muito, e também tornou coisas muito importantes, muito descartáveis. E eu acho que esse aprofundamento e essa necessidade de transbordar é retomar a profundidade das coisas na nossa vida, né? Era isso. Ele disse o Posso dar uma celular, palavrinha? a gente só passa os dedos, né? E é como se a gente esquecesse as mãos. E são as mãos que transformam, né? Não deslizar com o dedo. O celular, ele não oferece resistência, a matéria, ela oferece resistência. Resistência não tem sentido, né?
Pode falar, Thales. Opa, muito obrigado. Emocionado, minha cabeça parece um caldeirão químico de ideias, sem falar de sentimentos. Estão sendo despertados esse material ímpar que vocês estão proporcionando. É a minha forma de agradecer ao Diogo, Lorena e todos os organizadores. E aproveitando a fala da minha colega anterior, eu vou trazer uma coisa que está vindo na minha cabeça. Eu estou ouvindo o tempo todo a palavra clínica, né? A clínica é um dos infernos mais divinos que eu amo navegar. E aí a colega anterior falou sobre os atendimentos fora das salas fechadas. Veio na minha cabeça, assim, eu estou muito emocionado, porque está vindo, eu estou passeando nas memórias também de trabalho, e aí uma frase que me tocou muito da Lorena, quando ela fala criar coletivos. Quando ela falou criar coletivos, eu falei, é isso. E como é que eu vou desenvolver a minha responsabilidade de criar coletivos numa sociedade tão individualista? Em tudo. Aí falou de esvaziar, né? Eu falei, é bem isso. Esvaziar, mas esvaziar o quê primeiro? Esvaziar em mim, para eu poder fazer alguma coisa pelo outro. E aí eu estava refletindo coisas, quando ela fala da ilha em Pernambuco, veio na minha cabeça um trabalho numa área de mineração de ouro, e que sofrimento as famílias no processo de realocamento para resgatar a identidade, a raiz, identidade raiz. Eu estou indo para uma fala de realocamento de uma cidade para uma outra. E nas catástrofes ambientais? Pessoas que perdem famílias, documentos, perdem a própria identidade, e os atendimentos são feitos nas barracas, debaixo de chuva, debaixo de vento. E Jung não trabalhava só numa sala fechada. Então, nós temos vários exemplos aí na história da psicologia. E aí eu estava muito tocado também com a questão, um dos meus trabalhos, eu trabalhei na clínica do esporte. Até agora eu não encontrei nenhum psicólogo que trabalha na abordagem de Jung na área do esporte aquático, que é uma das áreas minhas de trabalho. E são 60 famílias de alta vulnerabilidade social, crianças. Por isso que eu estou indo de um extremo para o outro, trazendo para que vocês me deem algumas luzes que eu estou precisando. No sentido que eu trago um exemplo dos adultos e agora das crianças, que é uma ONG de crianças de 5 até jovens de 17, 18 anos. E eu trabalho, o esporte aquático, particularmente ligado ao surf, que eu também sou surfista, não é só aprender a surfar. Ele já começa a ter um contato com a informação da sociedade primitiva do surf, começou na Polinésia, das pranchas de madeira, da maneira como o índio terra. Eu sempre falo que o índio é o melhor gestor ambiental. Então, essas informações, essas crianças, elas vão tendo pela forma lúdica, que também é feita também com as famílias adultas, e eu atendo eles dentro d'água. Eu faço grupo terapia dentro d'água com os surfistas, para atletas e os atletas. Eu trabalho com um voluntário lá, nós temos uma equipe grande. E aí eu pergunto, de que maneira que a gente pode reflorestar de outras atividades práticas as terras áridas das almas da humanidade? Está aí a minha pergunta. Eu acho que isso fica como uma pergunta, né? Uma pergunta que deve nos guiar, né? Como que a gente pode reflorestar o mundo e a alma, né? Acho que a gente está tentando fazer aqui, né? De alguma forma. Para mim, isso é uma pergunta, né? Uma pergunta guia, assim. Como reflorestar a alma? Eu sugiro muito ler o Bandeira Cotô, da Eliane Brum. Ela fala muito sobre isso. É um livro triste, né? Mas muito bonito, né? Onde ela fala muito dessa questão do ser reflorestar
de ser reflorestar. E ela não é sempre que só. Obrigado, Lorena. O material de vocês, eu Mas estou acho que casa anotando e bem com o que você registrando está tudo trazendo para da poder provocação agora. aplicar Primeiro, no dia a dia. agradecer, Lorena, Diogo, foi ótimo essa tarde ouvir vocês, né? E me lembrei nos meus estudos decoloniais do professor Saulo, lá em Fortaleza, na universidade, onde ele trabalha com uma comunidade há anos já, há muito tempo, né? E ele fez um trabalho sobre o umbu, que é plantado no meio da comunidade, né? E eles, com a comunidade, com as pessoas, né, ele é psicólogo também, eles organizaram um livro do umbu contando a história da comunidade, né, dando voz para, né? E eu fiquei pensando no reflorestar, era esse o tema que eu queria trazer quando a Lorena trouxe, né, o quanto a gente se afastou da floresta mesmo, de fato, né? Até nas histórias infantis, a floresta é o lugar do ruim, do oculto, das sombras, do perigoso, né, do perigo, né? E a gente reconta essas histórias novamente para os nossos filhos do mesmo jeito, né? Como se a gente estivesse fazendo esse distanciamento o tempo todo, né? Então, talvez o reflorestar, me parece, né, que me veio uma provocação com a tua fala, Lorena, de que a gente precisa se reflorestar enquanto corpo, enquanto mente, enquanto encantamento, afetamento com as coisas, né, ao redor, porque a gente perdeu essa sensibilidade também, né, então é um reflorestar também da gente, né, nisso, como psicólogos mesmo, para poder atender também, né? Acho que tem mais perguntas, né, Vicente? Já são quase 15 para as 6. Mais uma, última. Eu posso falar uma frase? Queria aqui? agradecer também, né, pelas conversas, diálogos, acho que é isso, reflorestar o imaginário, né, a gente se conectar com essas coisas. E eu queria trazer essa perspectiva de território que você falou bastante, Lorena, e até da história dos 3 porquinhos, de pensar que como esse adoecimento, essas cercas, né, esse distanciar-se da natureza envolve como a gente se organiza como sociedade, como a gente faz as cidades, né, citando aqui o arquiteto, né, falecido, que vai em paz também, mas deixou seu legado, que é repensar as cidades, como a gente se organiza, porque até pensando na história dos 3 porquinhos, a gente está em caixinhas de concreto, o meu prédio não tem nem grama para eu pisar, né, então assim, como a arquitetura também tem que estar envolvida nisso, nesse sentido de o que nos dá saúde, porque a gente está fazendo totalmente o oposto, né? Então, assim, esse espaço que você falou do Krenak, né, dos lugares permeáveis, permeados de vida, de afetos, de histórias, e isso não acontece, ainda mais na cidade grande aqui de Curitiba. A gente estava até falando aqui sobre essa dificuldade que a gente tem, principalmente na cidade grande, de se apropriar do território, de entender a gente como entender a nós mesmos como parte desse território, porque a gente está afastado dele. E até comentando ali do que a colega falou sobre os grupos terapêuticos, eu tentei várias vezes aqui em Curitiba e é muito difícil as pessoas quererem se relacionar em grupo. As pessoas gostam do privado. O consultório entre o concreto é tipo, é seguro, né? Porque isso foi um imaginário implantado na gente também. É fruto da colonização. É por isso que a nossa clínica ela precisa ser anticolonial, anticolonial, tá certo. Decolonial, obrigada. Até nesse sentido de demarcação de terra, respeitar os povos originários, ouvir os povos originários, porque se a gente for ouvir as histórias que eles contam para as crianças deles, não é o bosque como a sombra, não é o perigo que mora lá, é muito contrário, são os encantados, né, a espiritualidade, é da onde vem a força, é da onde vem a medicina, né? Então, assim, a gente descolonizar o nosso imaginário é o passo para a gente reflorestar, né? Então, todo mundo passar por esse processo
anticolonial, assim, dentro de si, para reverberar, talvez, para as nossas relações, porque é difícil a gente se permitir afetar pelo outro se o outro é o perigo, se o outro é aquele lugar, não pode me acessar. Então, assim, são muitas cercas que nos deixam presos para viver vínculos significativos e se coletivizar, né? Se coletivizar, eu acho que é um grande processo que a humanidade precisa resgatar, é coletivizar-se, porque a gente não sabe mais ser coletivo, principalmente as pessoas que moram na cidade. É muita dificuldade de ser coletivo. Então, assim, ocupar o território é se coletivizar, né? Então, assim, vou deixar essa reflexão para a gente agradecer também pelas falas. Pode falar, Thales. Opa, muito obrigado. Um complemento. Eu vou me situar aqui, vocês, eu moro no Recreio de Bandeirantes, aqui do meu lado, eu estou no sopé da montanha, aqui na minha frente está a Praia da Macumba. Do lado direito aqui tem um parque enorme chamado Prainha e uma praia chamada Grumari, que eu chamo de Grumaísa. Aqui é o território predileto de muitos surfistas. E eu sou uma pessoa privilegiada de morar aqui, mas eu nasci e criado em Ipanema, e lá eu entendi a fala anterior, realmente, despertar o espírito altruísta no coletivo é um trabalho que eu amo. E eu só consigo porque eu estou articulado com uma equipe transdisciplinar, que vai desde o gari até o diretor de um hospital psiquiátrico. Então, eu preciso estar sempre me cercando de estar trabalhando, contando com pessoas que tenham essa consciência que vocês estão trazendo, de ampliar a consciência do que eu venho fazer aqui e agora. É só aqui e agora. E aí, para fechar, já estou assim, já há uns 15 anos praticamente que eu trabalho nessa ONG. É uma delícia você ver uma criança de 5 anos fazer um trabalho de reflorestamento aqui na praia, ou até na região aqui, onde a gente mora e habita, e aí, mais de 10 anos depois, ela vai ver o fruto daquela semente que ela plantou. Você não imagina a emoção que eu sinto em ver o brilho do outro sentindo um sonho realizado. É só esse complemento. Então, muito obrigado. Ainda bem que vai ser gravado, porque daqui a pouco eu vou precisar sair, mas amanhã eu estou de volta aí. Muito obrigado. Gente, obrigado pela essa tarde, né? Que esquentou, né? Eu acho que por dentro não está tão frio quanto está lá fora. A gente vai fazer uma pausa agora para a gente poder comer alguma coisa, dar uma espairecida. A gente volta às 19 horas para a mesa de ecopsicologia, com o Marco, com a Dani. Então, agora vocês logo mais, tá bom? Até mais.